Vocês estão esperando a palavra de Deus nessa manhã. Queria convidar você a abrir as Escrituras Sagradas no livro de Lamentações. Pode dar um retorno para mim, por gentileza. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Aqueles que acharam, se coloquem de pé. Vamos ler juntos este pequeno versículo. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Todos acharam? Diz a minha tradução assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É um versículo pequeno, eu quero que você repita na sua tradução junto comigo. Possamos declarar isso nessa manhã. 1, 2, 3. Quero trazer à memória aquilo que me... Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra, Deus. Eu tenho a convicção de que pessoas entraram aqui por essas portas hoje para ouvir a tua voz, Senhor. Por isso, Senhor, usa a tua palavra, Senhor, para ministrar no coração dos teus filhos nessa manhã, Deus. Só o Senhor sabe a necessidade. Só o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos, ó Deus. Mas, Senhor, faz com que saiamos daqui, Deus, cheios da tua unção, do teu Espírito Santo, renovados em ti, fortalecidos no Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Aleluia. O tema dessa palavra, querido, vem muito pelos dias atuais na qual nós estamos atravessando. Eu não sei se você pode fazer uma retrospectiva do ano de 2016, entrando no ano de 2017. O final do ano de 2016 já começou, nós saímos do ano de 2016 abalados com algumas tragédias, algumas catástrofes. Entramos em 2017 e no primeiro mês do ano, um genocídio na nossa nação. Dentro dos presídios, pessoas sendo dilaceradas. Fevereiro passa e aí nós nos damos com vitória do Espírito Santo. Estamos aqui de longe, mas estamos acompanhando. Isso mexe conosco porque nós somos brasileiros. E essa questão política aqui, a cada dia, a cada hora, a cada minuto nos surpreende, nos deixa de boca aberta, escandalizados. Sabíamos que existia a corrupção, mas não imaginávamos o tamanho dela, nem a dimensão que ela alcança, tem alcançado. Diante de tudo isso, não ali apenas na nação brasileira, mas ao redor do mundo, nós acabamos de ver um atentado terrorista em Londres, onde ceifaram vida de crianças ali num show. Se você olha para a Síria, o que está acontecendo na Síria, crianças sendo ceifadas por conta da guerra. Imagino que em muitos lugares essas pessoas podem estar se perguntando: aonde está o nosso Deus? Aonde está Deus nisso tudo? Talvez muitas delas já perderam a esperança. Ontem, assistindo em casa um programa sobre a matéria da Síria, a gente vê a dificuldade que as pessoas têm atravessado para migrarem de um lugar para o outro. Uma mãe com seus filhos atravessaram, deixando seus pais para trás. Muitos perderam seus pais, muitos perderam partes da perna, da mão, e vão se refugiar em outros países, e muitos deles não são benquistos ali. E em muitos lábios você encontra a pergunta: onde está Deus? Aonde Deus tem estado? Sonhos de famílias se foram. Diante de tudo isso, e se isso não mexe com você, eu não sei mais o que pode mexer, mas a gente sabe que as coisas, elas tendem a piorar.
O mundo lá fora está em contagem regressiva, se destruindo, gente. Não espere que isso seja revertido. O que nos conforta e que, olhando tudo isso, olhando este cenário, olhando as Escrituras Sagradas, o que nos dá conforto, nós que somos filhos amados do Pai, é saber que Ele está voltando. Ele está voltando. Aí você pode dizer, olha pastor, eu escuto isso desde quando era pequeno. Eu também escuto isso desde quando eu era pequeno. Mas as coisas estão intensificando e a palavra de Deus nos diz que por se multiplicar a iniquidade. A iniquidade ela sempre existiu, mas está havendo uma multiplicação. O amor de muitos se esfriariam. Quantos perderam a esperança, até mesmo dentro da casa do Senhor? Jeremias viveu um tempo difícil, e por isso ele escreve esse livro de Lamentações. Mas chega um ponto na vida dele que ele para. Fala, olha, eu preciso parar de lamentar. Eu preciso parar. E preciso mudar a minha perspectiva. E trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que tem me dado a esperança. Se olharmos as Escrituras Sagradas, nós vemos um Deus que Ele é amor. Ele cuida de nós. Mas que por muitas vezes parece que o nosso Deus, Ele senta no seu trono e apenas observa o que acontece ao redor do mundo. E algumas vezes Ele se levanta e mexe uma peça daqui, senta novamente, mexe outra peça ali, senta novamente. E eu quero pensar com você e trazer para você algumas vezes na qual o nosso Deus, Ele interviu na história e trouxe de volta a esperança na vida de muitos dentro das Escrituras Sagradas. Se formos olhar a história de Jacó, você sabe muito bem o que acontece. Por conta de comprar a primogenitura da mão do seu irmão, ele é ameaçado de morte e precisa sair da sua casa às pressas, porque o seu irmão estava jurando que ia matá-lo. Então a sua mãe dá um jeitinho e fala, olha, vai para a casa do meu irmão lá, fica por lá, porque o negócio aqui para você não está bonito. Fica por lá. E você sabe que ele chega ali em Labão e se encanta com Raquel. E aí Labão fala, o negócio é o seguinte, você vai ter que trabalhar uns 7 anos para ter ela. Não tem problema. Vamos lá. E aí Labão, dando um jeitinho, talvez brasileiro, né? Coloca a Lia na frente e fala, peraí, primeiro tem que ir as mais velhas, depois segura. E ele trabalha 14 anos por sua mulher, pela mulher que ele amava. Mas chega um momento na vida de Jacó em que o Senhor diz para ele voltar à sua terra natal. Durante a viagem a chegar em Labão, você sabe muito bem que Jacó ele tem uma visão através de um sonho. E ele edifica ali um altar. Vai para a terra do seu tio, passa 14 anos ali, começa a haver uma discordância entre eles, porque agora o menino que chegou sem nada, com as mãos abanando, está com o seu rebanho farto. Porque o Senhor abençoou a Jacó. Mas ele precisa voltar. E no meio do caminho acontece algo que transforma a vida de Jacó. O homem, o jovem que sai foragido, volta, mas tem um encontro com o Deus de Israel. E apesar de todas as bênçãos, o que traz de volta a esperança na vida de Jacó foi o fato dele vencer, como as Escrituras Sagradas nos dizem, lutaste com Deus e prevaleceste, já não mais serás chamado Jacó. Ou seja, a história que você trouxe até aqui, fica aqui. Tu és agora Israel. Israel. Jacó volta para encontrar com seu irmão. Um pouco ali à frente eu vejo um outro homem chamado Jó. E eu fico imaginando se nós usássemos a vida de Jó para divulgarmos o Evangelho. Olha, venha para Deus e se prepare para perder tudo. Ficar sem nada.
E esse homem, ele atravessa um período que, se fosse eu ou você, nós entraríamos em pânico muito rápido. Talvez Jó se perguntou, talvez Jó tenha perdido a sua esperança, não sei. Mas chegou um momento na vida de Jó em que as pessoas começavam a zombar dele, a ponto da sua esposa falar: olha filho, não tem jeito mais. Amaldiçoa seu Deus e morre. Não dá, não tem mais jeito. Você perdeu seus filhos, perdeu todos os seus bens. Ninguém é capaz de botar um ponto final na nossa história, a não ser aquele que é o autor da nossa vida. As pessoas podem dizer: olha, chegou o fim, Jó, não dá para você mais. Acabou, se foi a esperança. E Jó se levanta e diz: olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará ao meu favor. Eu não tenho nada agora, mas eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele vive. E porque Ele vive, eu trago a esperança para a minha vida. E eu me submeto à sua vontade. Ainda que as circunstâncias digam o contrário. Um pouquinho mais à frente, um povo escravizado por 430 anos no Egito. Quantas gerações morreram por ali? Quanta história fica para trás? Mas chega um momento em que Deus levanta um homem chamado Moisés. Ele diz: Moisés, o clamor do meu povo tem chegado até a mim. Sabe o que é estar em cativeiro durante 430 anos? Nós não podemos imaginar. Pessoas que entraram ali, ficaram por ali. A esperança de muitos se foram. Talvez muitos ali dentro poderiam estar pensando: olha, eu acho que Deus se esqueceu de nós. Eu acho que Deus já não se lembra mais de nós. Muitas vezes, algumas vezes, ou um período tão pequeno da nossa vida, na qual nós atravessamos, nós começamos a nos questionar: será que Deus realmente tem olhado para mim? Será que Deus realmente tem cuidado de mim? Será que Deus está no controle da minha história? Imagine você, esse povo padecendo ali por centenas de anos. Mas chegou o dia em que Deus levanta um homem para começar a escrever a história daquele povo. Muitas vezes nas nossas vidas, Deus irá levantar agentes de transformações para nos ajudarem a reescrever a nossa história. Um pouquinho mais ali à frente, 2 Reis capítulo 4, versículo 7, conta a história de uma viúva, pastor, que estava desesperada, que estava devendo muito e eles queriam levar os seus filhos. Mas ela encontra com um homem chamado Elias. Elias diz: olha, o que você tem? Eu tenho vasilhas. Então nada, não tem valor. E o profeta diz: olha, junta todas elas. E foram para casa e começaram a despejar o óleo. Enquanto houve vasilha, a palavra diz que o óleo derramava. Alguém que não tinha nada, que estava desesperançoso, teve a oportunidade de encontrar com um profeta do Senhor. E o favor do Deus vivo veio sobre a vida daquela mulher de tal maneira que ela teve para pagar as suas contas e viver daquilo. Às vezes achamos que nós não temos nada nas nossas mãos, mas aquilo que não é nada, quando a mão do Senhor vem sobre as nossas vidas, é superabundante. Talvez a sua esperança se foi porque você olha para o lado e fala: eu não tenho nada. Mas coloca o nada que você tem diante das mãos daquele que tem tudo e você verá o que Ele pode fazer na sua vida. Sabe,
Logo quando nós nos casamos, os irmãos sabem muito bem que quando eu cheguei pelos Estados Unidos, eu não vim pelas vias legais. E você sabe muito bem como a vida do imigrante aqui, ela é difícil muitas vezes. Nos casamos e não havia lei naquela época para poder aplicar. Mas mesmo assim fomos procurar um advogado. E ele disse, olha, não tem nada que pode ser aplicado agora, mas coloquei aí, vamos fazer as documentações e quando surgir, a gente pode começar o seu caso. Tudo bem, fizemos aquilo. E a minha esposa, ela sofria muito porque as pessoas amigas próximas nossas se casavam e aí rapidamente estavam legalizadas. E ela ficava, por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Eu entendi que precisava chegar um tempo e ele iria chegar sobre as nossas vidas. Não sabia quando, como, mas eu tinha a certeza de que o Senhor estava cuidando de nós. Querido, a mão do Senhor está sobre a sua vida. Se eu for contar uma experiência da minha vida, deixa eu fazer curta uma vez. Se você mora em Nova York, você conhece uma ponte chamada Tri-Boulder Bridge. Eu estava em cima da Tri-Boulder Bridge sem a minha licença dirigindo um caminhão de 19 pés. Não tinha dinheiro para pagar o toll. E lá, quando você não tem esse dinheiro para pagar o toll, eles pegam uma cópia da sua driver's license para cobrar você em casa. Pegaram a cópia que eu tinha, que era um papel de Washington. E aí ele falou que aquilo era falso. E mandou eu encostar o truck do outro lado. E aí eu falei, agora eu vou para o Brasil. Já era, já foi. É a primeira coisa que a gente começa a pensar. Você está com um carro comercial, sem carteira, em Nova York. E eu comecei a orar, não havia outro motivo, não havia outra forma. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu estou aqui, eu estou a trabalho, e eu preciso do teu favor. E estou ali naquele caminhão, e de repente eu vejo uma policial vindo na minha direção, na direção do carro, e eu dentro do caminhão. Aí ela pega aquele papel e fala, olha, você está sem o dinheiro do toll? Eu disse, sim. Está aqui sua carteira. Vai lá no ATM e volta. Tira o dinheiro, paga aqui e vai embora. Sabe o que é isso, gente? Às vezes a gente desiste, a gente deixa de acreditar muito fácil. Mas os anos foram passando e cada vez que você está dirigindo ali, um policial encosta atrás de você, você fica em pânico. Porque você sabe que tem uma pendência. Essa é a realidade, esse é o fato. Mas em nenhum momento eu deixei de acreditar naquele que tem cuidado de nós. 7 anos se passaram e vocês são testemunha daquele que pode fazer todas as coisas. Não existia lei, mas abriu uma lei. Não para me favorecer apenas, mas para favorecer a muitos. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Talvez a sua situação é parecida com a minha. Você está à espera de um documento, de uma legalização, mas não vê uma saída. Nós vemos que no início desse ano as coisas ficaram conturbadas com algumas ordens executivas feitas pelo presidente dos Estados Unidos. Mas você tem em sua vida aquele que tem na sua mão o coração dos reis. E ele pode mover em seu favor. Não perca a esperança. Traga aquilo que te traz esperança. Traga para a sua memória os cuidados que o Senhor tem tido com você, os livramentos que Ele tem te dado, as oportunidades que Ele tem colocado diante da sua mão. Traga à memória aquilo que vai trazer esperança à sua vida. Se encarregue, deixe que Ele se encarregue do mais. Se Ele te trouxe aqui debaixo de um propósito, não há homem, não há liderança que irá impedir que isso aconteça. As coisas vão abrir, as portas vão abrir, e você vai experimentar o favor de Deus.
Creia nisso. Talvez hoje o tempo tenha sido difícil. Talvez hoje algo tenha roubado a sua paz, tenha te deixado preocupado, mas deixa eu te dizer uma coisa, o mesmo Deus que tem te trago a sua vida, a sua família até aqui, é o mesmo Deus que irá levar você amanhã, e depois, a palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore sequer, sem a sua permissão, querido. Sabe, existiam outros personagens na qual eu gostaria de pensar com você. Até me esqueci, deixa eu voltar para cá. Houve um homem chamado Daniel, foi lançado na cova dos leões, e você sabe muito bem, por estar fazendo algo que era prioridade, princípio, adorando ao Senhor, e por inveja, por calúnia, fizeram com que ele parasse na cova dos leões. Também houve 3 jovens, diante de uma multidão, onde a ordem era, curvem-se diante dessa imagem. Imagine você uma multidão ali fora, e tocam-se os tambores, os pífaros, e esse povo todo se curva. E 3 rapazinhos no meio daquela multidão. Imagina eu que as pessoas devem ter olhado e ficado perguntando, quem são esses? Quem são esses? E você, conhecedor da história, vai saber que eles deram outras oportunidades para que ele se curvasse diante daquilo. Mas eles jamais negociaram os seus princípios. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Viver sem negociar os princípios nos dias na qual nós estamos vivendo. Por muito pouco as pessoas têm negociado. Por muito menos, muitos têm aberto mão daquilo que é princípio nas nossas vidas. Mas aqueles 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram. Não se curvaram mesmo sabendo que poderiam morrer. Sabe o que é isso? E você conhece a história, sabe que aquele rei ficou furioso e pediu que aquecesse a fornalha 4 vezes mais. E à medida que os soldados chegaram para empurrar aqueles rapazes, morreram. Alguém dentro de uma fornalha, talvez sem esperança. Eles estavam dispostos a morrer se fosse preciso. As Escrituras nos declaram isso. Olha, se o Senhor quiser nos livrar, amém. Mas se Ele não quiser, está tudo certo. Tem que ser cristão de verdade para fazer isso, né, gente? Tem que ser macho para fazer um negócio desse. Eu vou, se for para morrer, tá tudo certo. Lançam aqueles rapazes ali dentro. Mas aquilo que foi colocado para a destruição da vida daqueles 3 jovens, à medida que lançaram eles, pediram para que fossem olhar para ver se já estavam todos carbonizados, queimados. E foram olhar e de repente falaram, peraí, tem alguma coisa errada ali. O que é? Nós não jogamos 3 ali dentro? Sim, tem 3. Não estava todo mundo amarrado? Sim, estava amarrado. Peraí, 1, 2, 3. Tem 4 pessoas ali dentro. Como é que é? Tem 4 pessoas? Tem 4 pessoas ali dentro e o que está lá tem a aparência de filho de Deus. Aquilo que serviu para acabar com a vida daqueles jovens acabou sendo um motivo de conversão daquele lugar.
Aquilo que foi usado para ceifar a vida dos jovens que não negociaram a sua fé, não negociaram os seus princípios, acabou sendo o símbolo da conversão daquele lugar, a ponto do rei dizer: olha, vocês são mesmo filhos desse Deus, porque Ele livrou vocês, então porque Ele livrou vocês, agora nós também vamos adorar a esse Deus. Quanto custa um princípio? E aí eu encontro, pastor, Jesus a caminho de Naim. Jesus chegando às portas da cidade, as escrituras revelam que está saindo um cortejo fúnebre. E uma viúva em prantos, porque perdeu seu filho. Você sabe muito bem que naquela época a mulher ela não trabalhava. E quando o esposo morria, a responsabilidade ela passava para o filho mais velho. Mas agora aquilo que era suporte na vida daquela mulher estava a caminho de ser sepultado. A esperança daquela mulher estava acabada. A sarjeta era o próximo passo para ela. Não havia mais esperança. Mas as escrituras revelam que o meu Senhor, o teu Senhor, Ele se comove com a situação daquela mulher. E Ele para aquele cortejo. E algumas escrituras vão dizer que Ele toca no esquife. Outros vão dizer que Ele tocou no defunto. E à medida que Ele toca naquele jovem, a palavra diz que ele volta a viver. Volta a viver. Olha, a atitude de Jesus, ela escandalizou muita gente. Mas eu te digo uma coisa, Jesus não está muito preocupado com quem se escandaliza, com aquilo que Ele faz. Ele não está muito preocupado. O que Ele está preocupado é restaurar a esperança daquela viúva que estava ali, a ponto de ir para a sarjeta. Se for preciso, Ele vai tocar em morto. Ainda que a cultura judaica diga que ele vai ficar impuro durante 7 dias. A lei judaica dizia isso. Olha, Jesus toca no morto. Os fariseus eles tinham a habilidade de criticar aquilo que Jesus fazia, né? Eles não estavam muito preocupados com a situação em si. Jesus traz um homem que tinha uma mão mirrada, traz por um meio e cura aquele homem, mas porque era sábado, muita gente ficou incomodada porque Jesus estava fazendo milagre no sábado. Ou seja, eles não estavam preocupados com a necessidade daquele rapaz. Eles estavam importando mais para a lei, para o que diziam as tradições. Mas o meu Jesus, Ele se importa com você. Ele se importa com você. Então, querido, se você entrou aqui nessa manhã, talvez desesperançoso, talvez triste, preocupado, eu quero te dizer que Ele está neste lugar e Ele pode restaurar a tua esperança. Não confie nos homens, porque eles não podem te dar absolutamente nada. Pelo contrário, o apóstolo Paulo ele faz um diagnóstico do homem nos últimos dias que é lamentável. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 6 vai dizer: olha, o homem dos últimos dias é assim. Mas primeiro ele diz: olha, os tempos ficarão difíceis. E o que dá a entender é que os tempos se tornam difíceis, não simplesmente pelas consequências, pelas tragédias, mas pelo fato de quem o homem tem se tornado. Avarentos, presunçosos, arrogantes, amantes do prazer. E eu fico imaginando Timóteo nos nossos dias lendo essa carta e ligando a televisão. Corruptos, ladrões, arrogantes, avarentos. Não tem muito a ver com aquilo que a gente tem visto hoje, né? Não espere nada do homem que não tem nada a te oferecer. Coloque os seus olhos em Deus.
Ainda que você esteja passando por sofrimento, ainda que você esteja atravessando momentos difíceis, traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Olhe para os céus. Faça como Jó. Olha, está difícil agora, mas eu sei que vai chegar um momento na minha vida em que o meu Deus, Ele vai se levantar. E quando Ele se levantar, a minha história ela vai mudar. Quando Ele se levantar, isso que você vai estar vendo aqui, vai acabar. Quando Ele se levantar, começa um novo capítulo na minha vida. Mas eu sei que por fim, Ele se levantará. Se coloque de pé. Muitos foram aqueles que atravessaram adversidades, mas todos aqueles puderam experimentar o agir de Deus. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, na segunda carta, que estavam falando agora, ele diz: olha, Timóteo, é o seguinte, eu não vou dizer que você não vai passar por tribulação, por aflição, por perseguição. Olha, como eu passei várias vezes, mas eu quero te dar uma garantia. Todas as vezes na qual eu passei, de todas elas o Senhor me livrou. E se Ele me livrou, olha, tenha bom ânimo, porque Ele vai te livrar também. Apenas não desista, não se envergonhe do Evangelho, mas pregue a tempo e a fora de tempo. Muitos não vão aceitar, muitos vão se cansar das sãs doutrinas, mas não deixe de anunciar o Evangelho de Deus. Não deixe de anunciar aquele que tem transformado a sua vida, Timóteo. Ainda que os tempos sejam maus, ainda que você passe por o que passar, vale a pena confiar em Deus. Eu queria orar com você nessa manhã, querido.